Ele é um dos youtubers negros LGBTs mais importantes do Brasil, uma pessoa inteligente, querida por muita gente importante, respeitado e que tem uma legião de fãs bacanas que adora ele. O nome dele é Spartacus e tá aqui conversando com a gente. Vai falar os 3 filmes favoritos dele sobre empoderamento negro e recomendar um monte de gente bacana para quem quer se aprofundar nesse assunto. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Spartacus. Sou uma... Desculpa, eu vou... Não, pode errar quando você quiser, a gente só não vai cortar isso porque é engraçado pra caramba. Eu sou Spartacus Santiago, eu sou um youtuber negro LGBT. Eu falo sobre questões raciais, sobre homofobia, sobre racismo, sobre colorismo, sobre questões sociais e tento desconstruir alguns preconceitos que as pessoas têm na cabeça. Muito legal. Ó, eu gostaria de perguntar pra vocês 3 filmes que falam sobre empoderamento negro que você mais gosta. Mas antes, eu gostaria de aproveitar do fato que você é um rapaz negro, bem-sucedido e inteligente para ensinar, para quem não sabe, algumas coisas. O que é colorismo, o que é o conceito de negritude e branquitude. Como é que você pode fazer um guia rápido de introdução ao movimento negro para quem não quer passar vergonha? Então, qualquer guia rápido vai fazer você passar vergonha porque as questões não são simples, são complexas, né? Mas, assim, eu acho que nessas palavras que você está falando vai muito do tom, né? Tá. Assim, por exemplo, quando eu falo que, sei lá, meu amigo é preto, e eu tô falando isso, tipo assim, com orgulho, é uma coisa meio empoderadora. É diferente de eu querer falar isso num tom ofensivo. Fala assim, fulano aquele preto, entendeu? Acho que, às vezes as pessoas, elas pegam as palavras e elas mudam o significado de acordo com o contexto. E é isso que define muitas vezes quando aquilo ali é uma injúria racial ou não é. Essa coisa de afro-brasileiro, eu acho que ficou principalmente marcado no movimento como um eufemismo, entendeu? Acho que cada vez mais as pessoas têm assumido-se como negras e como pretas também, entendeu? Até porque preto já foi muito usado como uma forma de nos humilhar, né? E eu acho que pegar esse termo e tornar ele uma forma de orgulho é uma coisa muito poderosa. Da mesma forma que no movimento LGBT tem um viado também, né? E tem o Q também, né? O Q do LGBTQ. Sim. É o queer, né? Queer nos Estados Unidos até pouco tempo atrás, pra quem não sabe, era uma ofensa. E o que o movimento LGBTQ fez foi transformar essa ofensa em elogio. Sim. E aqui no Brasil é a questão do viado, né? Que hoje as pessoas falam com orgulho. Hoje na bio do meu Instagram tá lá, youtuber negro viado. E a gente tenta mostrar que assim, isso não é um problema. Não achem que isso é uma ofensa. Sobre colorismo, racismo e tudo mais, são questões complexíssimas. Tem algum vídeo no seu canal que você explica isso, que você pode recomendar pra quem quer se aprofundar? Ou em algum canal que você gosta? Eu quero recomendar o documentário chamado Negritudes Brasileiras, da Nathalie Neri, né? Ele foi um projeto dela com o YouTube para o Creators for Change. Nesse documentário, ela entrevista várias mulheres negras, vários intelectuais negros, para poder discutir a identidade racial do brasileiro, o que é o colorismo, o que é o racismo, todas as técnicas, as tecnologias dessa opressão. E eu acho que é uma ótima forma de a gente aprender sobre isso. Você acha que essa palavra empoderamento está um pouco desgastada pela publicidade e tal? Comercial de empresa telefônica, né? Esses jovens empoderados. Se esvazia porque é gente que nunca lutou por empoderamento, só tá usando aquilo ali na propaganda. Mas eu acho que é importante entender que está vazio na boca dessas pessoas, entendeu? Na nossa boca não é vazio. Tem muita gente que, inclusive, tenta ridicularizar o termo, falar, é clichê, não, mas pra gente importa muito, entendeu? Eu sei o peso do empoderamento racial e LGBT na minha vida, de como esse processo nos traz confiança, nos traz, assim, nos blinda de muita coisa ruim do mundo, entendeu? Então eu acho que não tem como simplesmente descartar, fala assim, o termo saiu de moda, não é assim. Então você tava retomando, desculpa, eu sou fã de digressão, então vou de um assunto eu acho ótimo. pro outro. Só que a gente... Vamos rebobinar para o que a gente estava falando? Os 3 filmes. Acho que era a questão da negritude e branquitude. Isso, exato, boa. Tá vendo um cara com memória? Como é bom ter um amigo com memória, gente? Um jovem, quantos anos você tem? 24. Então, tá vendo? Idade do viado. Tá vendo? Vantagem de ser jovem e viado, você não esquece nada. Então, eu acho que é uma discussão que precisa ser dita e tá na minha lista de próximos vídeos pra fazer. Porque todo mundo sabe o que é negritude, né? Assim, a identidade negra é um grupo social e as pessoas não discutem a branquitude. As pessoas acham que o problema do racismo é um problema dos negros. Sendo que não somos nós que causamos o racismo, né? Os brancos têm sua parcela e até o branco que se esforça para não ser racista, ele faz parte do grupo que tem privilégio.
E aí quando a gente começa a falar de branquitude, a gente não tá falando agressivamente. As pessoas entendem, eu acho que branquitude é como se fosse uma forma de você xingar o branco. E não, branquitude é um grupo social com privilégios, que faz parte de uma estrutura e que precisa ser discutido. Não tem como você discutir o que os negros estão passando sem você discutir os privilégios que os brancos têm. Então, por isso, é preciso que as pessoas brancas que ouvem pessoas negras, ativistas, militantes, quando elas ouvem a gente falar dos brancos, que elas entendam que nem sempre é um ataque. Na maioria das vezes, a gente está simplesmente falando de um privilégio e que é preciso que, se elas querem ser antirracistas, elas têm que se sentir engajadas para tentar mudar isso, e não atacadas. 2 perguntas mais. Você, como jovem negro, militante, você se sente desconfortável quando tem um branco, por exemplo, pregando contra o racismo? Você acha que isso é uma apropriação ou é um apoio bem-vindo? Eu acho que é uma obrigação. Legal. Porque quem causa não é a gente, entendeu? Eu acho que assim, os brancos, eles é obrigação estar contra o racismo, porque se você não fala sobre isso, você deixa como está, você perpetua o privilégio, entendeu? Se você não milita contra o problema, você é neutro na sua ação de opressão e você vai estar do lado do opressor. E ó, antes da gente ir pros filmes, a gente já vai pros filmes, mas 2 perguntas. Conforme você vai falando, vai pipocando coisas. Quando você, nos Estados Unidos, é muito comum, por exemplo, você ver negros com perucas loiras. Sim. O que você sente com relação a isso? Você acha que isso é uma subversão positiva ou você acha que é uma submissão? Eu acho que tem várias questões. Primeiro, é bom entender que o padrão de beleza branco fez nós acharmos nossos cabelos anormais durante centenas de anos, entendeu? Muitas pessoas, elas usam isso como forma de ter autoestima. Aquilo ali é a imagem que a pessoa se sente bonita. Mas, porém, eu acho que também a gente não pode entrar na ditadura de que, se o negro ele não usa seu cabelo natural, ele é uma pessoa fraca, oprimida, não sei o que e tal. Uma coisa que Tia Má, que é outra youtuber negra incrível, que ela sempre fala, é que parece que isso é um ataque às nossas liberdades, porque ninguém questiona o branco. Quando o branco ele faz o que quiser com o cabelo dele, quando ele pinta de rosa, quando ele, sei lá, faz o cacho, quando ele coloca, alisa, não sei o que e tal, as pessoas não questionam. Mas teve uma polêmica de uma revista de moda, que eu não vou citar para não ser indelicado, que fez uma festa com um tema afro e várias brancas foram com temas africanos na roupa, fizeram dreadlocks e tal, e foram super criticadas. Eu acho que aí entra no tema da apropriação cultural. E, assim, eu acho que essa é uma questão super delicada, que existem muitas visões sobre o tema. A minha visão é que, né, o problema da apropriação cultural é quando empresas pegam comportamentos de minorias que elas acham que podem ser comerciais. Por exemplo, imagina lá um estilista que foi e viu, sei lá, um cara negro usando dread e falou assim, pô, eu posso tentar subverter isso para tentar transformar num produto, fazer algo, ficar bonito na passarela com as modelos e tal, fazer parte da minha coleção, esse look. Só que ele acha o comportamento da minoria comercial, não a minoria. E ele higieniza esse comportamento colocando em pessoas brancas. E aí ele vai e enche a passarela de modelos brancas, usando aquele comportamento da minoria. E aí o que acontece? A pessoa, ela tem um referencial do dread na cabeça do branco na passarela e do dread da cabeça do preto na sarjeta. E aí quando o preto usa o dread, as pessoas acham nojento. E quando o branco usa o dread, as pessoas acham estiloso. E aí você acaba fazendo com que nossa cultura, com que os brancos tenham mais direito de usar nossa cultura do que a gente, porque eles não são questionados e nós somos. Entendi. E aí, pra mim, esse é o problema. É como essa higienização da nossa cultura, esse whitewashing, de certa forma, nos tira nosso direito de expressar o que a gente é, entendeu? Nossa identidade. O que pra mim não é um problema é se uma garota qualquer, branca, brasileira, quiser botar um dread, quiser botar um turbante. Não é um problema. Na minha concepção, não é. Porque eu acho que assim, como eu te falei, o problema pra mim é estrutural. O problema pra mim é quando o capitalismo, ele embranquece nossos comportamentos, reforçando o racismo, não quando um indivíduo ele vai e resolve mudar de estilo, entendeu? Acho que é bom entender. Teve aquele caso emblemático no metrô da menina branca com câncer que tava com turbante, né? Isso aí, inclusive, muita gente questionou se era verdade, né? Porque, assim, tem muita... Eu entendo hoje que muitas vezes as pessoas elas tentam criar polêmicas para poder invalidar o movimento negro. Se aquilo ali foi verdade, né, realmente a garota branca ela não estava errada. Mas não é comum eu ver, enfim, esse tipo de ataque de pessoas negras na rua, porque as pessoas negras, geralmente, elas
não tem autoestima pra fazer isso. Quem exato. somos nós pra poder, a gente sem privilégio, pra poder botar o dedo na cara de um branco, assim, no meio da rua, sabendo que a gente sempre vai ser o primeiro a ser atacado? Entendeu? E por isso eu questiono muito a veracidade desses fatos. Então, do que a gente ia falar mesmo, que eu esqueci? 3 filmes. 3 filmes, vamos falar dos 3 filmes.